Vocês chegaram para estudar em Bundoran em janeiro, né? Em janeiro? Isso. Fevereiro. Fevereiro. 14 de Fevereiro, fevereiro. fevereiro. Foi. Friozaço, né? Então, Tava frio, mas assim, as primeiras semanas foi bem intenso, assim, pra a gente se gente pegou adaptar. até uma tempestade lá, que teve É aquela mesmo? chuva Na verdade, pegou duas, né? que teve aquela Aham. chuva de gelinho, né? Aquelas pedrinhas de gelo. Sei. E com vento pra Aí, caramba, né? vento de Oh, 70 km por hora. Nossa, eu lembro 70, que na cara. primeira semana a aula foi até cancelada na sexta-feira, porque receberam o alerta lá dessa tempestade e aí ninguém saiu de casa. Aí teve Aham. aula pelo Zoom, né? Não dá pra andar, né? Quando é vento assim. Não dá nem pra sair de Não, casa. fica muito ruim, que chove demais, venta Machuca, demais né, e cara? pode correr o risco de levar um raio na cabeça, né? Ah, é verdade. Pela tempestade Gente, do Thunderstorm. aham, entendi. É, ontem não, na semana passada eu conversei com a Joyce e com a Ana, que também estão na Dels, e elas estão renovando lá, né? E aí eu falei, deixa eu conversar com o Thiago e a Bia separado, porque eu acho que vão ser perfis diferentes. Elas ficaram assim, maravilhadas com o lugar, elas não querem sair de lá de jeito nenhum. A Ana talvez sairia porque ela queria para um nível mais avançado, ela tá vendo que ela não consegue mais evoluir no idioma, ela até pensou em fazer uma pós-graduação, alguma coisa assim. Mas aí no final das contas, aí a gente conversando, até falei, pô, de repente, você pode seguir a mesma coisa que o Thiago e a Bia estão tentando, capitalizar na Irlanda e pensar numa pós em outro país, né? Um college, ela já, no caso já tem a graduação, ela queria fazer a pós, né? É. E como ela gosta de praia, eu falei, tem Austrália, né? A É, Nova Zelândia, Austrália. né? Inicialmente, vocês foram para Irlanda, procuraram justamente um lugar mais em conta, né? Acho que se eu não me engano, o Thiago trabalha de casa para o Brasil ainda? Ou não? Não, eu já não trabalho mais. Beatriz que trabalha ainda de casa. Eu que ainda dou algumas aulas em Certo. grupo, Aham. online, mas não com a mesma frequência que era antes, né? Certo. O Thiago, que é da educação física e quer mudar de área para É, os dois, Os dois tecnologia. são, os dois são. nós dois somos, né? Ah, os dois são de educação física. Que legal. Que legal. Mas a princípio só, por enquanto, só o Thiago que vai mudar de área. Eu não sei ainda o que é que eu vou fazer da minha vida, então eu vou só trabalhar por enquanto. Entendi. Não, beleza, beleza. Então vamos lá para o começo. Vocês chegando em Bundoran, como que foi a questão de acomodação? Sabendo que, né, é uma baixa temporada, às vezes tem até mais opções, né? O que vocês conseguiram de acomodação e por quanto, mais ou menos? Que eu fiquei bem surpreso o tanto que elas estão pagando de aluguel, viu? A gente ficou a primeira semana na acomodação da casa Da da escola, escola. né? Uhum. E aí, já na primeira semana, acho que na sexta-feira mesmo, a gente conseguiu um quarto numa casa, que na realidade a gente acabou ficando com a casa inteira, porque não era a casa que a dona da casa morava. Ela mora na Irlanda do Norte, e lá é Uhum. meio que a casa de veraneio dela. Então a gente ia alugar o quarto, mas acabamos ficando com a casa toda pra gente, né? Aham. Casa de E 3 quartos, a casa tinha 2 banheiros. quatro quartos, 4 quartos. 4 quartos, 2 banheiros. A casa era bem grande, ficava Aham. na avenida principal. E a gente pagava 520 para Engraçado aluguel você falar desse Avenida quarto Principal, que na casa. verdade é a única rua, né? É a É, que vai e volta, né? exato. E aí a gente pagava 520 pelo quarto barra casa, Quarto e suíte, Aham. né? Inclusive. fora A a energia. luz, né? Fora a energia. Entendi. Tá, entendi. E a energia ela variava de acordo com o uso, né? Como era Uhum. tava no final do inverno, a gente ainda pagou relativamente caro, né? Porque a energia era elétrica, né? Aquecimento elétrico, então acaba que sai um É, pouco mais caro do que o aquecimento a gás ou gastou a um óleo. pouco mais. Sim, Mas foi assim, foi um achado com 5 dias lá. O pessoal da certo. escola ajudou bastante, a Gina, o pessoal da turma mesmo da escola, indicando locais para ir, tá? onde procurar, com quem falar. Tinha outras Uhum. opções também, como alguns apartamentos mesmo por 520, 550. Só que Uhum. aí, na época, eles estavam com um período curto, porque como é uma cidade de veraneio, eles só queriam alugar até junho. Porque normalmente julho, agosto, ou até junho mesmo, o pessoal vai para lá justamente para alta temporada da cidade, né? Uhum. Então a gente não É achou mais tão. lucrativo para eles. É um Não apartamento alugar no bom, inverno. era um apartamento bom, um apartamento barato, porque você tinha um apartamento inteiro para você, com 2 quartos, onde você podia até sublocar com outra pessoa, dividir. Mas Aham. acabava que pra gente não era vantagem, porque a gente ia ter que depois procurar um outro lugar para ficar, né? Então a gente preferiu ficar nessa casa
que a gente tinha encontrado a casa dessa senhora, no caso, né? Entendi, entendi. E E aí um vocês mês ficaram por depois definitivo. achou uma casa. Não, Ah, então. Não, tipo, um mês depois achou um apartamento zero. recém-reformado, né? O Uau. apartamento, no caso, o cara tinha acabado de reformar. Nós fomos os primeiros habitantes do apartamento, então a gente inaugurou todos os eletrodomésticos, utensílios, a Tudo novinho. cama, Que tudo novo, com legal. cheirinho de novo, no plástico. Aham. Na melhor localização, né? Em cima do Superval, lá em cima do supermercado. Então, Nossa. perfeito. Aham. Não era barato comparado ao que a gente pagava antes, porque a gente passou a pagar 600 euros num Um quarto de apartamento casal. com quantos quartos? É um quarto, né? Era só o quarto. Era uma suíte e aí o outro quarto era disponível para outra pessoa alugar, né? Eram 2 quartos Ok. para alugar. Tinha 3 quartos a casa, um era do landlord, só que ele Nunca nunca foi. foi. Aham. Esses 7 meses que a gente ficou lá. Uhum. A outro quarto era para outra pessoa que inclusive estudou na DEUS por 2 semanas, que era cidadã europeia. Ela foi mais para dar um boost no inglês. Aham. E ela acabou ficando sendo nossa roommate. Brasileira Era também. uma brasileira, que está lá até hoje. Uhum. E aí a gente ficou nesse apartamento até a gente se mudar. Se a gente não tivesse Se mudado, a gente teria sugerido continuado ter lá. trocado, a gente tinha ficado lá até o ano que O vem. apartamento é muito bom, assim, boa localização, ele é muito eficiente energeticamente falando, então Uhum. a O gente custo para o manter ele é muito custo para baixo. manter é muito baixo, a gente não precisava, a gente quase não ligou o aquecedor lá, porque Era bem ele, além isolado o do aquecimento. bem isolado, ele tinha uns janelões assim. Que a luz Então, passava. quando a luz batia, refletia para dentro, fazia calor, né? Então a gente Uhum. quase não ligou o aquecedor lá, a gente só ligava para tomar banho, o boiler para tomar banho, mas basicamente foi muito bom, assim, custo-benefício. A gente pagava mais no quarto, mas a gente tinha uma redução na conta de energia, né? Então, Tinha a facilidade só para precisar quando precisasse no mercado, era só só descer a descer. escada e não precisava carregar as compras por 10 minutos, muitas vezes embaixo Uhum. de chuva ou do vento, empurrando o cara. Então a praticidade em si foi assim, espetacular. Não tinha, a gente estava na melhor localização Exato. Bem pertinho da e com parada uma do vista ônibus. assim, espetacular para a montanha. Então valeu muito a pena. Entendi. Valeu Que muito a pena. bacana, que bacana. E agora em relação assim a trabalho, né? Vocês que chegaram numa época de baixíssima temporada, que é ali entre os meses de janeiro a março, né? Inicialmente, vocês já pensavam em começar a trabalhar ali no local mesmo, de qualquer coisa, ou vocês tinham algum trabalho do Brasil? Eu não lembro se era, acho que a Bia, né? Mas. Mas assim, a gente pensava quando a gente chegava lá, quando a gente chegasse lá, a primeira coisa era arrumar uma acomodação e Uhum, aí logo em seguida correr atrás do trabalho. A gente esperou um pouquinho mais para correr atrás do trabalho por opção mesmo, porque a gente queria ter um pouco de descanso. A gente tinha um trabalho, certo. uma vida Puxado no muito Brasil. frenética quando a gente saiu do Brasil. E aí foi meio que o primeiro mês que a gente passou lá foi o mês que a gente, não, vamos respirar, a gente precisa respirar um pouquinho, descansar, e foi nossa opção. Como a Mas gente foi bem financeiramente preparado, então a gente podia se dar o luxo de não exato. trabalhar Esperar um assim que pouquinho. chegasse imediatamente. Entendi. Mas assim, emprego, assim que a gente chegou lá, não faltava. Claro que não com uma frequência de carga horária muito grande, No mas não verão, né? faltava, porque teve gente que chegou uma semana depois da gente, chegou na segunda, na quarta já tinha arrumado emprego, no final de semana já estava trabalhando. Uhum. Então, Claro que depende de quão hábil o cara quer trabalhar, né? exato. A Mas gente decidiu não trabalhar no primeiro mês porque eu, apesar de ter um nível de inglês melhor, a Beatriz não tinha. Então, o meu era zero inglês. ela Foco no tinha que inglês. gatear um pouquinho mais, assim, para poder arranjar uma coisa que valesse a pena. Ela não ia conseguir Entendi. lidar com o público, mas ela ia ter que trabalhar em hotel fazendo housekeeping ou então sendo kitchen porter. Uhum. Não que isso seja, assim, eu não sei nas outras cidades, mas para Bundora você não ter o inglês não é problema, porque, por exemplo, a gente recebeu muito lá em Bundora os ucranianos e eles têm menos Zero 10 inglês. de inglês e eles conseguem muito trabalho e eles estão Aham. trabalhando até hoje. Então, assim, em Bundora não é problema você não ter o inglês, mas eu escolhi Uhum. realmente esperar mais um pouquinho para poder entender o que é que eu ia conseguir falar, o que eu não ia conseguir falar. Até para você entender também, você tem que ter uma. Facilita para você, né? Claro que o Uhum. empregador ele vai tentar ajudar, e foi isso uma das coisas que eu mais agradeci assim, ao pessoal de Bundoran, porque eles tentam de toda forma tentar lhe ajudar a você entender o que eles estão falando. Eu acho que Aham. isso ajudou bastante.
Mas Legal. assim, não é para Bundoran, pelo menos não é um empecilho você não ter o inglês. Você consegue Uhum. trabalhar. Claro que trabalhos assim, você vai trabalhar num bar coletando copo, você vai trabalhar de housekeeping no hotel, Trabalho são simples, trabalhos né? que Trabalho trabalhos que não depende simples, de você estar exato. lidando direto com o público. Mas Uhum. você consegue, você não fica sem Entendi. trabalhar. Gente, eu conversando com a Ana, né? Ela só confirmou aquilo que eu sempre já dizia, né? Que em Bundoran, na alta temporada, por conta acho que do turismo, né? Da praia, das montanhas, os festivais, os hotéis estão sempre cheios e normalmente precisando de gente ali bastante. Inclusive, ela falou que chegava a fazer 60 horas aí por semana. Lembro de uma época que tava até meio difícil falar com o Thiago, assim, né? Ele falou, cara, eu tô trabalhando aqui, só vou ter tal dia da semana que eu vou conseguir falar, porque sair de casa de manhã e voltar só à noite. Como que, Eu tava como que vocês sentiram aquele aí turno de esse... dividir, né? Ah, Eu sim. trabalhava no hotel de garçom, eu Aham. consegui essa vaga de garçom, e aí foi a mão na roda, que acaba que o garçom, ele, pelo menos no hotel que eu trabalho, você tinha a comodidade de ter a alimentação ao final do expediente e ganhar as gorjetas, né? Então, Sim. valeu muito Você a não pena, assim. gasta com comida, ganha a hora trabalhada e mais as gorjetas, cara. É, Exato. Então, então, valia muito a pena. economizou no café da manhã e no jantar. Foi Porque Que ótimo. eu trabalhava no café perfeito. da manhã e no jantar. No café da manhã, Aham. aos finais de semana, hein, enquanto eu não podia trabalhar full time, Uhum. e no jantar, 5 dias na semana. Então, Ah, valia muito a pena. quando eu trabalhava em café era assim, eu falava pra mim, meu, compra coisa congelada, porque tá sempre estragando, né? Você fica comendo no café, eu comia no café, almoçava, jantava, de vez em quando trazia pra casa, ela comia comigo. As compras que a gente fazia estragando tudo. Falei, mano, daqui pra frente compra só congelado agora. Exato. Então, valeu muito a pena. Aí, como eu já tinha um nível de inglês, facilitou para mim conseguir um trabalho de lidar com o público. Sim. Porque a gente vai aprendendo os macetes da profissão, do garçom, por exemplo, e você vai lidando com uma coisa que é meio que repetitiva, né? Então, você não precisa estar com aquele nível altíssimo, mas você precisa pelo menos entender o que o cliente está pedindo para passar para a cozinha, essas coisas. Então, valeu muito a pena. Certo. Pessoal, assim, a pergunta que eu tô mais assim curioso pra saber é: por que que vocês escolheram Bundoran e por que que vocês saíram de Bundoran, renovaram em Waterford? Como é que foi Todo a mundo ideia inicial pergunta isso. e no final agora? Quando a gente escolheu, quando a gente estava pensando em vir para a Irlanda e a gente fez aquela videochamada com você para a gente entender um pouquinho mais das cidades, a gente começou a ver os vídeos de Bundoran e acho que a primeira coisa que impactou mesmo a gente foi o contato com a natureza, né? Você está muito próximo do mar, das montanhas, uma cidade calma, né? Tranquila, onde você não tinha aquela pressa que a gente tinha onde a gente morava no Brasil, lá em Recife. Então, foi meio que um lugar onde a gente podia respirar, onde a gente podia descansar um pouco da rotina frenética que a gente vivia. E, claro, que sempre importa o custo-benefício, né? Por ser uma cidade onde você não precisa pagar transporte público para rodar dentro da cidade, só se você quiser ir numa cidade vizinha, mas dentro da cidade você faz tudo a pé ou de bicicleta. O custo da acomodação é muito mais barato em relação aos outros Qualquer outra lugares. cidade, sim. Exato. Então, assim, acho que o custo realmente de vida no geral foi o que impactou mais da gente escolher Bundora como a nossa primeira cidade. E a gente já pensava, quando a gente foi pensando na Irlanda, a gente já pensava em, a gente pode ficar até 2 anos, então 3 períodos de 8 meses. Se, quem sabe, não der certo, a gente a cada 8 meses renovar numa cidade diferente, pra gente conhecer outras cidades, fazer novas amizades, enfim. Mas não era algo que era certo. Não, vamos ver como é que vai ser os primeiros 8 meses pra gente decidir. Até porque a Irlanda não é o nosso sonhado destino final. É Conta essa só parte. Qual que era a ideia? Assim, vocês estão na Irlanda por uma questão de passagem, né? devido à pandemia, se a pandemia não tivesse acontecido, a gente não nem teria ido para a Irlanda, a gente teria ido direto para o Canadá, que é o nosso destino Final. final, a priori, assim. Que a Certo. gente tem planejado e que eu vou fazer um college no Canadá, a Beatriz já vai me acompanhando. Então, pelo fato de a Irlanda não permitir que o acompanhante, ou o esposo, ou O o cônjuge, marido, né? a esposa, o cônjuge em si, não trabalhe de forma full time, sem necessariamente estar atrelado a um visto de estudo, ou um outro tipo de visto de critical skill,
esse é o único fato, esse é o único fator preponderante da gente não ficar na Europa, Entendi. na Irlanda em si. Sim. Porque o Canadá ele permite que o estudante De ensino superior, full-time, né? de nível superior, o estudante full-time, permita que seu cônjuge trabalhe full-time enquanto você estuda. Então, os dois somam esforços para os dois conseguir chegar no objetivo final, que no final das contas é a imigração, que a gente está almejando. Uhum. E aí, na Irlanda, isso não permitia. Aí, como o problema de saúde mundial aconteceu, ele acabou botando esse nosso projeto em stand-by. Na realidade, porque o Canadá estava com as fronteiras fechadas ainda, né? Em Então, novembro, até o quando ano começou a passado. reabrir, só podia ir quem de fato estava com o visto de estudante já garantido. E você já estava com a inglês oferta de estudo. suficiente, Tiagão, para ir direto para o Canadá, se Eu não fosse o tinha caso? feito nenhum teste de nivelamento ainda de inglês, Tá. acadêmico, por exemplo. Mas eu acredito que eu não ia passar assim, de imediato. Talvez eu precisasse estudar um pouquinho mais. E aí a gente decidiu, vamos para a Irlanda, porque lá, querendo ou não, é mais perto do Brasil. E ainda é permitido o estudante de inglês trabalhar. O que não acontece no Canadá. Porque de toda forma você vai precisar de inglês também. Ela e eu. Eu já tenho mais, ela nunca se decidiu em estudar inglês na vida dela. Então ela ficou com medo no início, mas depois disse, tá certo. Tu vai ser uma coisa que não vai prejudicar a gente no futuro, vai só dar benefícios. E a gente decidiu vir, como a gente podia ficar até 2 anos. Nesse meio termo, eu já ia aplicando para o college, você tem que aplicar com um ano antes para conseguir vaga. E aí eu apliquei agora, em setembro, para o ano que vem, setembro do ano que vem. Certo. Graças a Deus deu tudo certo, já recebi minha carta de convite. É mesmo? Ah, parabéns, cara. Que Já legal, pagou não a sabia. matrícula. Já paguei minha Que matrícula bacana. agora. Por isso que a gente não vai ficar os 2 anos, porque não dá, o tempo exato em si, não dá, não fecha os 2 anos. Vai fechar depois que eu já teria que estar no Canadá. Então a gente não vai Certo. ficar mais, vai ficar só os 16 meses aqui. Entendi. Vocês vão para qual cidade no Canadá? Calgary. A gente passou, né? No caso, Calgary. eu passei na Bow Valley, que fica em Calgary, na província de Alberta, lá no Canadá, né? Entendi. E aí o curso. Bom, vamos. Antes da gente entrar na parte de Canadá, um pouco mais aprofundado. Aí vocês então ficaram 7 meses, né, em Bundoora, ou seja, terminaram um curso, trabalharam mais um pouco, depois vocês foram passear, né? Vocês foram para qual país mesmo? A gente passou 2 dias em Amsterdã, passamos 4 dias em Paris e 4 dias em Londres. Que chique, que bom. E vocês tiraram fotos, né? Os humilhados foram exaltados, né? Pelo menos durante 10 dias. Entendi. E aí vocês já tinham definido que iriam renovar em outra cidade e escolheram Waterford, né? O Waterford a gente já tinha ficado entre o Waterford, Limerick e a própria Bundoora. Só que eu vim acompanhando os problemas de Limerick, um caso de acomodação que estava muito difícil, porque querendo ou não é uma cidade maior do que aqui, por exemplo. Então tem muito mais gente que vai para lá também com o mesmo interesse, né? Tanto os estudantes universitários quanto os estudantes de língua inglesa. E assim, não foi fácil a decisão de sair de Bundoora, porque assim, quando você já está instalado no lugar, é muito cômodo, né? Então assim, você já conhece a cidade, já conhece as pessoas, já está ambientado no seu lugarzinho, né? No seu Só o fato de cantinho. você já ter casa e trabalho, não ter que correr atrás de tudo de novo, né? Exato. Aí, assim, algumas coisas fizeram a gente tomar a decisão de sair de Bundoora. Eu acho que Esse seria o outro lado da moeda, vocês poderiam dizer? De morar em Bundoora? Sim. O que vocês Sim, acharam? eu acho que assim, acho que a primeira coisa é que assim, no inverno a gente soube, claro que a gente não vivenciou isso, né? Mas a gente soube das pessoas que já estavam lá, que diminui assim drasticamente a quantidade de empregos. Então, o hotel que a gente trabalhava é um hotel bem pequeno, eles fecham total a partir de novembro. Entendi. Então a gente já teria em fevereiro. a gente já teria que procurar outro lugar para trabalhar, o que não seria problema. Mas, no geral, todos os lugares diminuem muito a questão da carga horária da galera. Então, quem trabalhava 4, 5 vezes por semana, começa a trabalhar 2 vezes por semana. Então, por sermos um casal, a gente achou que ia ficar um pouco apertado. Mesmo a gente tendo salvado dinheiro durante os 2 meses que a gente trabalhou full time no verão, a gente achou que ia ficar apertado a gente continuar lá. Sim, um dinheirinho que vocês podiam usar para a próxima etapa, que seria o Canadá, né? Exato. Então, assim, a gente preferiu não arriscar,
né? Uhum. Mesmo vindo como casal, você, como sempre vai falar, casal soma força, né? Uhum. E aí o dinheiro, querendo ou não, é um dinheiro que a gente fez, foi um dinheiro, assim, ótimo. Foi bom, a gente conseguiu viajar, sobrou dinheiro pra sobrou gente vir pra dinheiro, cá. A gente já tá aqui, vai fazer 3 semanas, mas estamos bem. A gente não arrumou emprego ainda porque a prioridade era conseguir a acomodação, mas a gente tá bem Vocês financeiramente. chegaram em Então, assim, Waterford em outubro, ou seja, uma época bem complicada por conta da WIT, ou seja, acomodação que tinha assim boa e um preço justo foi tudo tomada, né, possivelmente. Como que foi a experiência de vocês aí de encontrar e o que que vocês encontraram? então foi, foi tenso. foi tenso. A gente tinha 2 semanas na acomodação lá da escola, né? Aí, Aham. assim, E aí a gente chegou na sexta já perto da noite, já acho que já é quase 6 horas. E aí no sábado a gente já botou o pé na rua, vamos embora, já começou a mandar mensagem, viu no Daft. E no Daft realmente, veja, tem ao contrário de Bundora, que quase não tem nada no Daft, aqui tem muita coisa no Daft. Porém, assim, tem muita coisa que é complicado para casal, então muita gente não aceita casal. Então já tem no Vocês estão falando anúncio. de Não, quarto. de quarto. Não Tá. aceita casal, não aceita apesar casal. de ser um quarto com cama de casal, ele geralmente aceita só uma Solteiro, né? pessoa. Uma E pessoa. lugares para tipo apartamento ou flat, alguma coisa do tipo, ou é muito caro, exorbitante, e a gente não quer pagar por isso. Tipo, 2.000 euros, a gente não quer gastar o dinheiro da gente numa Como é que é? acomodação. Peraí, 2.000 euros num quarto ou numa casa? Não, Não, no tipo, se apartamento fosse inteiro. alugar um apartamento inteiro, né? Ah, tá. Ainda que quase não tem também. E Pra quase não alugar tem. Mas peraí. ou Tá, é muito vai. caro, ou não tem. Aham. E o que que vocês arrumaram? Aí a gente veio aqui na acomodação estudantil, No Riverwalk, né? Que é o... que geralmente o pessoal traz. Ah, vocês estão no Riverwalk. A gente É. conseguiu, mas assim, numa sorte Entendi. tremenda. Porque Certo. a gente visitou 2 quartos, um bem longe, acho que é 1 hora andando do centro. Conhece o Ferrybank, que é do outro lado, atravessando É a um ponte. lugar muito bonito, assim, mas é ruim transporte massa, ali, né? Tem É ruim pouca transporte, é linha. subindo ladeira o tempo todo, basicamente. Uma ladeira tremenda, 1 hora do centro, né? Fora da escola, acho que daria Indo 1 hora e meia, né? da escola a pé. Uhum. E a casa era maravilhosa, perfeita a casa, Que linda, legal. maravilhosa. Quanto? Mas assim, a distância não ia Ele rolar, tava né? sugerindo 800 o casal, num quarto com banheiro pra compartilhar, né? Nossa, se eu ter um casal com carro, hein? Com as contas inclusas. Não, mentira, assim não dava com as contas inclusas, não. Foi, Era foi 800 800. fora as contas, fora as contas. Aí tinha conta de gás, de energia e a internet. pra pagar por fora. Entendi. Deu E aí lixo. vocês, então, no final das contas, vocês estão no Riverwalk. É. Bom, assim, Mas vamos... Foi um achado, né? Porque a gente preencheu o formulário e ficou esperando. A mulher, a gente veio aqui todos os dias. Não tem. Aí teve um dia que do nada ela ligou para o Tiago dizendo que tinha vago um quarto. Certo. Aí a gente chegou aqui para ver, só que não era um quarto de casal, era um quarto single, era um quarto solteiro. E aí a gente soltou, né? Assim, vai que cola. Se colocar uma cama de casal, a gente fica. Ela, deixa eu ver se eu posso. Aí falou lá com o gerente autorizou e aí a gente tá aqui no quarto Que perfeito. com uma cama de casal. E não é muito caro, né? Não, a gente tá pagando cada um 300. Então, 600 com energia. Tudo incluso. O legal é que o assim, invernão a gente só precisa pagar a energia, né? A energia pré-paga, né? Então Ah, você divide tá. com os outros moradores do apartamento quanto cada um vai ratear a energia, né? Normalmente cada um coloca 10 por semana, né? Entendi. Tá bom. Espero que não fique muito puxado no inverno. Gente, agora se vocês puderem assim só explicar, vocês escolheram, bom, a ideia inicial ou final é imigração no Canadá. Vocês foram para a Irlanda só por causa do inglês ou porque vocês viram uma possibilidade de capitalizar melhor também, inclusive para vocês irem mais preparados financeiramente enquanto, inclusive, evoluía no inglês? Não, acho que a ideia principal foi realmente o inglês. Só o inglês. O projeto Canadá ele já vem desde 2018, então a gente já vem se programando desde 2018. Então, se não tivesse acontecido a pandemia, a gente teria ido no início de 2021 para o Canadá. Então, a gente já vem se organizando, inclusive financeiramente, desde 2018 para ir para o Canadá. Mas o ponto X que faltava para a gente era realmente o inglês.
Uhum. Então, mesmo que a gente tivesse ido direto para o Canadá, ao chegar lá, eu ia precisar fazer curso de inglês, porque meu inglês era o good morning, how are you? E Sei, só sei. quando eu cheguei aqui, né? Então, eu entendi algumas coisas porque eu via muito seriado em inglês, muito filme em inglês, então o meu listening era melhor, mas o meu speaking era zero, né? Eu não falava nada, eu ainda sou um pouco, mas tô bem melhor agora. Eu era Aham. muito medrosa de falar, tinha muita vergonha. Então, acho que o motivo da gente ter vindo para cá foi realmente esperar as fronteiras do Canadá abrir. Enquanto Uhum. isso, a gente estaria imerso vivendo a língua inglesa, né? Que quando a gente tá no Brasil, pelo fato de você estar trabalhando a sua rotina tão louca, você não consegue parar para você estudar inglês. E até É. você consegue 1 hora por dia, mas você não vai vivenciar, você não vai trabalhar com as pessoas falando inglês. Então não é a Uhum. mesma coisa, né? Então acho que foi o principal ponto da gente vir para cá foi realmente o inglês em si. Sim, sim, entendi. Ah, que bacana. Vocês diriam que, por exemplo, para um casal, né, que quer ir para o Canadá, mas ainda não está preparado financeiramente. Vamos supor, tem o inglês mais ou menos, dá para melhorar. Vocês indicariam assim a Irlanda de alguma forma para poder esse casal conseguir se preparar financeiramente para um college, considerando que nem que não são os dois necessariamente que precisam estar estudando, né? Só um do cônjuge tem que estar estudando e você pode, né, ter o seu cônjuge no seu visto, mesmo que ele não esteja estudando, né? Isso deixa mais barato. Inclusive, se o Thiago puder compartilhar, assim, qual que é mais ou menos o investimento para vocês conseguirem começar a vida no Canadá? Assim, eu acho, se o plano final de fato for imigrar para o Canadá, ele tem vários outros caminhos que ele também pode percorrer, inclusive ir para Uhum. a Irlanda. A Irlanda é o fato da Irlanda permitir que o estudante de inglês consiga trabalhar e estudar sem necessariamente estar atrelado a um nível superior, facilita o processo, apesar de que você tem que comprar 2 cursos junto para cada, né? Então É. você tem um curso inicial no início, um pouco mais alto, porque você tem que mostrar para a imigração que você tem pelo menos os 3.000 euros, que já tem o curso pago, e dependendo do valor do curso que você escolher. Então, de onde você está morando, se o seu custo de vida na Irlanda vai ser alto ou mais baixo. Então, o objetivo final tem que estar bem traçado. Porque se você realmente quer ir para o Canadá, você tem que entender que você vai ter que ficar evitando estar gastando com supérfluo aqui na Europa. Você vai ter que enxugar bastante o seu custo para que realmente sobre dinheiro no final dos 2 anos. Uhum. Porque eventualmente pode também surgir uma oportunidade de você ficar aqui na Europa também, porque nunca se sabe. Vai que você recebe uma proposta de trabalhar para ser sponsorado por uma empresa e Sim, acaba ficando eventualmente você por tem que aí, né? ficar aqui na Europa. Ou você decide fazer um curso que aqui na Europa também lhe permite dar uma bolsa, ou você tem um antepassado que possa lhe dar um visto europeu. Uhum. Então tem algumas coisas que você pode, se por exemplo, se você tem um antecedente que pode lhe dar um visto português, italiano, espanhol, francês, seja lá qual for, se você não tiver o dinheiro para investir nesse primeiro momento, você talvez vindo para cá como brasileiro, né, com visto do Brasil, com passaporte brasileiro, você consegue juntar o dinheiro para aplicar e esperar o documento Cidadania. sair. Aham. Que aí isso já também facilita outros caminhos que podem ser percorridos. Sim, sim. Mas, no final das contas, não é barato ir para o Canadá se você não está bem preparado financeiramente. Entendi. Infelizmente, não é barato. Deixa eu só fazer uma matemática que eu fiz esses dias, né? Você morando em uma cidade de baixo custo, como por exemplo Waterford, até mesmo Bundoora, nossa, agora que eu fiquei sabendo que as meninas pagam 200 euros de quarto por mês, né? Ele Eu falou falei, aqui que nossa, ele paga 30 por semana. nossa senhora. Enfim, eu fiquei pensando, Porque mas ele foi vamos um rolo colocar aqui feito antes da num. pandemia. Aham, entendi. Num cenário pessimista, uma pessoa, um indivíduo, né, uma pessoa só, ela consegue guardar uma média entre 12 a 14 mil euros em 2 anos, se privando muito das viagens, de comprar coisa pra cá, coisa cara, né, roupa, perfume, Sim, sim. eletrônicos, né? Mas assim, um lazer por semana e meio que por aí, você consegue focar aí e ter mais ou menos essa range de 12 a 14 mil. Se a pessoa não bebe, consegue salvar ainda mais. Porque se você não bebe, você não vai gastar em pub, né? E aí um Bebida alcoólica. casal, considerando que gasta menos e ganha mais, por que gasta menos? Divide a mesma cama, né? As contas, bota mais água no feijão e por aí vai, né? Acaba É? economizando
e ganhando mais. Eu chutaria aqui uns 30. Não, 25, que seja, 25 mil euros. É possível iniciar um projeto Canadá, assim, college? Que curso que você escolheu É, fazer e quanto que você vai ficar nessa brincadeira aí? como Calgary, porque cada província tem a sua legislação referente a imposto, né? Uhum, E a província de Alberta, ela tem o menor imposto do Canadá todo. Você paga só 5% de imposto. E o college lá em si não é barato. O uhum. curso que eu vou fazer de 2 anos na Boval, ele custa 38 mil euros, 38 mil dólares canadenses, os 2 anos. Por os 2 anos. Isso. 38 Cada ano dividido por 18 mil. 4. Nossa, cara, é quase 10 mil. Entendi. Por semestre. Bom, são, Mas em euro isso daria. são 9 mil, são 9 mil dólares canadenses e um quebradinho por a cada termo, né? Que é a cada 4, 5 meses. Certo. Então eu pago 18 mil por ano. Só que tem as cidades do Atlântico Canadense, que fica do outro lado. O custo de Certo. vida lá é como se fosse uma cidade do interior aqui, no, vamos dizer assim, botando uma comparação esdrúxula, mas é como se fosse o interior da Irlanda. Entendi. Você gasta menos para viver, paga um pouco mais de imposto, porque lá é o que paga-se mais de imposto. Mas o college em si, por exemplo, o college da New Brunswick Community College, ele é os 2 anos de curso que eu estava olhando, que era o de software, desenvolvimento de software, ele é 12 mil Entendi. dólares canadenses. Os Nos dois 2 anos já. anos. Uau. É, é porque Que o problema maravilha. do Canadá é o estudante internacional, ele paga geralmente 3 vezes mais caro do que o residente O permanente ou do local. Ou cidadão canadense. Sim. canadense. Então, um curso desse, se eu fosse residente permanente já, eu ia pagar um terço do valor. Em vez de sair Entendi. 38, ia sair 18. O que, assim, no final das contas, acaba meio que compensando caso a Bia queira fazer uma nova graduação, alguma Mais coisa pra na área frente. dela no E, futuro, porque vai ter a residência. Ah, e só uma dúvida, você vai estudar 2 anos de college, né? é, Qual que é o período total do visto? Tem mais algum visto além aí dos 2 anos? a gente consegue ficar como visto de estudante 2 anos e após isso eu vou aplicar para o Post-Graduation Work Permit, que é um visto de trabalho na minha área, Uhum. que pode ser dado de 2 a 3 anos, já que eu vou fazer um college de 2 anos. Certo. Geralmente, as pessoas que eu tenho visto têm ganhado 3 anos de visto. Então, eu posso ficar um total de até 5 5 anos anos. direto. Legal. 2 anos de estudante, Pô, mais até 3 anos. Mas a gente já tem conhecidos lá que foram também nessa. Eles estão em Toronto, mas que foram alguns anos atrás nessa pegada também. Um vai estudando, outro vai trabalhando, foram com filhos, enfim. Que ao final dos 2 anos do college, acho que poucos meses depois, ela já conseguiu a residência permanente lá. Então, assim, Uhum. não demora muito, Porque sabe? você precisa, pelo menos, mostrar um ano de experiência de trabalho em um dos níveis lá que ele pede. Pelo menos o nível aqui. Vai mudar agora a nomenclatura, mas era como antigamente você ia ser chamado de NOC. 0A ou B. Você tinha que mostrar a experiência de até um ano, de pelo menos um ano nesses 3 níveis. E Entendi. aí você aplica como experiência canadense. Então tem vários caminhos que se abrem quando você vai estudando. Certo, entendi. E ao Ah, mesmo que bacana. tempo eu estou aplicando para o Express Entry, né, que é outra modalidade que você pode aplicar de quem está de fora do país. É o Como eu famoso fiz, atirando para todos os lados. você vai Sim, ter sempre vários planos. Né? Tem o plano A, B, C, D, porque o seu objetivo final é aquele. Então você tem que estar bem focado e tem que lidar bem com o seu plano, né? Com o seu o projeto. legal é Tem que que assim, entender o que está fazendo. a sua qualificação por ter um certificado local, a experiência em trabalho local e tudo mais, vai somar pontos pro Express Entry, né? É. Pô, eu costumo falar isso para as pessoas. Eu acho que se você tem um propósito mais acadêmico, né? A menos que você faça muita questão por estar na Irlanda, Canadá, Austrália, pô, são E, países assim que te dão tantos benefícios, até filhos você consegue manter no seu visto estudando num college, né? por Vocês exemplo, aqui na falaram. Irlanda é muito difícil você vir como casal e trazer seu filho para ficar com você. Na Irlanda é Se você impossível, não tiver nem estudante de inglês. como estudante de inglês, nem como estudante de higher education. No Canadá você consegue fazer isso tranquilamente. Entendi. E eu estava comentando aqui, que eu ia comentar, no Canadá tem umas províncias que, teoricamente, tem mais dificuldade de captar imigrante estrangeiro por conta da geolocalização dela, né? Por exemplo, províncias que ficam bem no centro, que são mais frias, as pessoas geralmente não escolhem ir para lá. Mas eles têm
projetos de imigração que facilitam a pessoa receber uma job offer, mesmo estando de fora do país, em áreas como hotelaria, turismo, cozinha, chefe. Se você mostrar que tem pelo menos 6 meses de experiência em uma dessas áreas que eles têm a alta demanda, você pode aplicar e eventualmente receber uma job offer. Recebendo essa oferta de trabalho, você já consegue aplicar para residência permanente. Entendi. Então você encurta o caminho, não necessariamente precisa ir estudando. Mas aí tem que estar atento a todas as possibilidades. Vindo para a Irlanda, você talvez consiga experiência como housekeeper, como cleaner, como kitchen porter, como chefe, eventualmente. Sim. Em áreas que estão em demanda, nessas regiões que ninguém quer ir. Então, eventualmente pode ser você pode estar abrindo uma porta para você mesmo. Sim. Ou mais uma opção. Sabe uma coisa que eu acho que seria bacana? Assim, vocês vão para o Canadá agora em 2023, que mês mesmo? Se der tudo certo, em agosto, setembro. né? A gente tá... setembro, a minha aula começa dia 5 de A setembro. gente tá indo em agosto. Mas aí vocês vão ter que ficar mais um tempinho depois do visto na Irlanda, né? Nosso visto acaba dia 16 de junho. A nossa passagem tá marcada para o Brasil dia 19 de junho. A gente vai passar o mês de julho lá no Brasil para rever os familiares e tal, matar aquela saudade. E aí, logo no começo de agosto, a gente já vai lá, porque a gente quer chegar antes das aulas começarem, a gente se acomodar, né, arrumar a casa, que não é um problema lá, graças a Deus. Sim, sim, que bacana. Eu acho que seria legal, assim, se vocês toparem, né, no futuro, a gente fazer mais uma resenha dessa, mas para vocês falarem a experiência de vocês no Canadá, né? Como que tá as expectativas aí? Como é que tá o coração? Ansioso, tô muito ansiosa, assim, porque foi uma experiência, assim, incrível ter vindo pra cá, pra Irlanda. Está sendo, né? Foi a primeira vez a gente aqui na Europa. A gente já tinha ido pro Canadá passar um mês nas nossas férias, em 2018, estudando inglês. Mas, querendo ou não, a gente era turista, né? A gente estava estudando inglês, mas a gente era turista. Então, vir para cá, você deixar a sua casa, seu trabalho, seus amigos, vivenciar a cultura inglesa, vivenciar uma nova vida, tá sendo incrível, né? Mas o fato de saber que aqui não é o nosso destino final, você fica, ai meu Deus, vamos lá, vai ser quando? Vai chegar quando? E, assim, para você realmente ir para o seu lugar, aqui vai ser onde eu vou ficar, aqui vai ser onde eu vou morar, ter o seu canto, sabe? Realmente recomeçar a sua nova vida. Então, pelo menos eu tô bem ansiosa. Tempo, né? Você volta a planejar a longo prazo, né? Agora, por enquanto, esse planejamento sempre curto prazo. 6 meses, 7 meses, 8 meses, tudo que a gente vai fazendo só no curto prazo para depois começar a planejar a longo prazo, né? Bacana, legal. Que bom, olha, fico feliz por vocês, viu, Tiagão? Obrigado aí mais uma vez pela disponibilidade, né? Sei que vocês estão um dia de descanso aí, que é feriado na Irlanda, né? Depois a gente... Tá chovendo muito hoje. E vocês já conseguiram passear um pouquinho pela cidade? Vocês tiveram essa oportunidade ou só agora que vocês vão conseguir? Passear só para procurar essas coisas que a gente estava fazendo recentemente, que era olhar onde tinha lugar para alugar e aparentemente ver onde é que tinham sinais de trabalho, né? Assim, estou contratando, fulano, entregue o currículo. Então, a partir de amanhã, a gente vai sair agora bater perna para achar o trabalho. Legal. Depois vocês me contam depois como foi, eu atualizo aqui no canal. Porque o pessoal tá preocupado, como é que tá de trabalho, como é que tá, né? Isso é bom, a preocupação de sempre, né? Acomodação e trabalho. Muitas placas, assim, de contratando, muitas. Sério? Então tem trabalho. Eu vou falar pra você uma coisa. Natalino tá chegando, e aí... né? Na minha época de intercambista, 2012, 13, isso não existia. Até antes da pandemia, você vê plaquinha de anúncio, precisa-se de alguém, era assim, raridade, raras exceções, eu via 1 ou 2 no ano, assim, sabe? Como o pessoal tá relatando agora, você anda num quarteirão tem outro, no outro tem outro, e tá precisando... Cara, isso aí é muito bom, é muito bom. Então, quer dizer assim, precisa de mão de obra, né? Inclusive, mercado, todos os mercados que estão contratando. Todos. Muitas lojas grandes, tipo Penny's, Dunes... McDonald's, todas as lojas grandes a gente viu sinal de contratação. Tiagão, só uma dica, tá? A Anne, minha esposa, trabalhou no Audi em 2014 e 15, no supermercado Audi, né?
Uhum. E vale muito a pena, cara. É difícil de entrar, assim, são 3 etapas de entrevista e teste, não sei o quê. Mas paga-se muito bem, tá? Os benefícios são ótimos. Eu lembro que eu trabalhava assim, pô, me matava de trabalhar. Ela trabalhava 20, 30 horas e ganhava a mesma coisa, assim, sabe? Se tiver, assim, aplica que vale a pena, tá bom? Inclusive tem aqui bem pertinho onde a gente tá. Pronto, legal. Obrigado aí, viu, pela Obrigada a participação, você, pela Cal. paciência e pela oportunidade. Um grande abraço aí, boa Nada, semana pra precisando, vocês. estamos por aqui. Vai, Valeu, tchau. tchau, tchau.